bate-papo e os bons amigos. Sempre antenado no que é bom. Na mira do som, na mira do som, na mira do som, na mira do som. Estamos começando mais um programa Na Mira do Som, aqui diretamente dos estúdios da ConnectV em Alphaville. E estou aqui com o convidado Cláudio Cutts. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui no programa Na Mira do Som. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Fábio. Prazer enorme estar aqui. Que bom, que Muito bom. Bom, eu vou falar primeiro daquele que é o carro-chefe, né? Sim. Que é o Projeto Rock Story. Exato. Né? Conta um pouco como nasceu o Projeto Rock Story. Né? Foi uma coisa louca, assim. Eu sempre faço festas na minha casa, né? Desde que eu morava em Barueri. Hoje eu moro em Cotia, mas eu nasci aqui em Barueri. E em Cotia eu levava banda sempre para tocar. Talvez pela minha frustração de não saber cantar nada, nem tocar nenhum instrumento, né? Fiz 2 anos de violão, aprendi a tocar Parabéns a Você. Aí o professor chegou para minha avó e falou: para de pagar dinheiro para ele, dona Margarida, que ele não sabe nada. Melhor não. Melhor não. E aí eu comecei a levar bandas, música sempre, né? O rock and roll sempre teve na minha veia, né? E aí comecei a juntar músicos, apostei em algumas bandas que eu já tinha levado e eu adoro o autoral. Eu acho que assim, eu adoro cover também, sem dúvida, mas o autoral é a digital do cara, é a identidade do cara. Então sempre dei força para a banda autoral, né? E o projeto Rock Story, ele é super recente, na verdade. Ele tem 3 anos. Isso, já perguntava. Né? Tem 3 anos Tem 3 anos de existência. Mas aí foi assim, com muita coisa que eu errei, talvez com outras bandas. Tem uma banda que era do Rio Grande do Sul, quer dizer, ela existe ainda, que é o Flores do Fogo. Foi a primeira banda que tocou na minha casa nova em Cotia, né? Em 2000. Em 2001 eles tocaram lá. E aí o Luiz Dias, que era o guitarrista do Flores do Fogo, hoje é o guitarrista da Rock Story. E mora lá em Cotia comigo, né? Eu acabei resgatando ele do Sul, trouxe ele para cá. E a gente começou, foi primeiro como brincadeira, vamos dizer, juntando os músicos e fazendo aquelas jams, que sempre são super legais, né? Criativas e tal. E aí num evento que a gente fez em Itápolis, até o PH comentou sobre isso, ele né, teve cara? Ele falou sobre esse A gente evento. quis fazer um carnaval diferente, fizemos um Carna Stock. 3 dias numa chácara com bandas de rock, aí eu levei 80% das bandas foram daqui, foram 3 dias de rock lá. E lá surgiu a ideia com o meu amigo, com o Edson, eu vendo o potencial dos caras, sabe? A análise de potencial deles, músicos espetaculares, os caras muito bons, e tocando por uma merreca. O cara hoje não sobrevive de música tocando em bar, né? A verdade é essa. E eu comecei a pensar como um empreendedor, que eu sempre fui, e empresário. Falei, cara, eu tenho que montar uma banda. Vamos montar uma banda, cara, só que vamos montar como empresa. A empresa, uma empresa que virou uma banda. Que virou uma banda, uma empresa musical. Empresa musical. E aí a gente montou o Projeto Rock Story, né? Que é uma empresa de eventos, mas o nosso foco era a banda, para poder formar uma banda para tocar aonde tem grana para pagar para os caras, que eles têm um cachê, no mínimo, sei lá, o que vale a pena para o cara. Não é não é o cachê dos Estados Unidos, mas um cachê... Funcione o cara se manter. Sobreviver trabalhando com música. Da arte dele. Né? E aí a gente montou, eu passei a ideia para alguns músicos, inclusive o PH foi o primeiro da história, a gente conversou bastante, e ele, cara, achei sensacional. Aí eu falei, mas não pode ser. Quando o PH veio aqui, eu falei, não, preciso conversar. Preciso conversar com o Cláudio, porque, meu, é um projeto, primeiro que fora daquilo que a gente costuma conhecer como trabalho, né? Normalmente, eu posso falar de banda, né? Eu toquei em algumas, hoje a minha não funciona assim, hoje a gente preza por ser uma empresa também, né?
lógico que a gente não nasceu com o mesmo propósito que a Rockstar, mas a gente, as bandas, normalmente, um bando de amigos Sim, que terminam tocando junto. E aí vão fazendo música até onde dá, né? Uns dão. Eu falo que assim, o grão de areia às vezes sai para fazer alguma coisa mais do mainstream, toca um pouco mais. Mas a maioria some no anonimato, né? exato. Porque Exato. alguns conseguem trabalhar, mas não sobrevivem exatamente só do trabalho musical. É muito difícil fazer isso no Brasil. Exato. Né? É uma coisa que a gente vê que existe um trabalho muito complicado de fazer as pessoas entenderem que isso realmente é um trabalho. Exato. Né? Nós temos dois tipos de trabalho. O trabalho de fazer as pessoas entenderem que isso é um trabalho. Entenderem que isso é um trabalho, exatamente. E eu sempre encarei isso como arte, até porque eu estudei e não consegui. Então eu sei a dificuldade que é para um cara, para tocar. São anos de estudo, investimento, né? O cara acreditar pra caramba naquilo. E eu falei para eles que eu queria montar essa banda, mas que não fosse uma banda de cover, porque banda de cover, você chuta uma moita, sai 5, mais ou menos, aqui em São Paulo principalmente, né, cara? Agora tá saindo só umas 3, viu? Umas 3, estão né? acabando. Tá acabando. Elas estão diminuindo também. E aí eu falei, a gente tem que ter um projeto, né? Montar isso não como mais uma, mas um projeto. Então eu criei esse da história do rock, da gente cantar no palco a história do rock. De 1958 com Chuck Berry até Greta Van Fleet, 2022 aí, né? Então a gente faz essa trajetória toda com 4 vocalistas, né? São vocais diferentes, a Cibele Martinelli, o Renan Pontes, Marcelo Calunga. Então a gente foi colocando isso em cada época, né? E a gente formou um espetáculo, né? Não é porque a banda... Sensacional. Banda mostra para mim o trabalho legal. aqui. Vou mostrar aqui o trabalho. Esse aqui foi o nosso primeiro, né? Que foi o CD. Eu que a gente já mostrei no outro programa, mas vou mostrar novamente. Esse aqui foi o que saiu, esse trabalho aqui. Era para mostrar o trabalho de Era para mostrar. Né? Isso aí é de divulgação, na verdade. Esse aqui é só de covers, né? Inclusive aqui, a Johnny B. Goode, Suspicious Minds, Sunshine. Aí já está mais ou menos em Love, ordem cronológica. Né? Já está aqui mesmo que, né? De um jeito que mostra a história do rock. A história do rock. Né? E aí, exato. Eu não vou abrir esse aqui, eu abri no outro, esse aqui eu quero deixar fechado, né? Que é esse aqui, esse Rockstar. Depois tem as imagens aí que a gente já mostrou no outro programa, que é um disco sensacional. Sensacional. Né? E eu quis muito fazer isso em vinil. Todo autoral, né? Todo autoral. Todo autoral. Esse aqui é tudo, essa parte autoral aqui e tal, né? Na minha casa eu escutei com muita calma, né? Na minha eu ia chamar de vitrola, mas o meu toca-disco, né? Vitrola é antigo demais, né? Achei concepção da capa lindíssimo, as letras sensacionais. A ideia era lançar, depois desse projeto, lançar o autoral. Isso. Né? E esse aqui já é o show já é baseado nesse disco. Nós temos já um formato de show onde a gente canta as autorais e entre elas as influências marcantes de cada um. Então tem a parte cover e tem a parte autoral cantada em português. Então, né? Assim, tem uma mescla. Parte. Dá uma mesclada disso daí. Isso. O Rockstar, então, ele tem vários formatos. Então, se eu quiser contratar o Rockstar para fazer um evento, são vários formatos. Vários formatos. Que a gente cante a história do rock, a gente vai para lá e vai cantar a história do rock em ordem cronológica no palco. Né, Quantas horas de show? Normalmente a gente faz 2h15 de show, né? Mas a gente já fez de 3 horas e tem o repertório, né? Imagina. Cantar extenso, 58 a 2020 só nisso, né? A gente deveria ficar uma semana tocando. Pelo palco, menos, né? Pelo eu menos. Assim, não, pelo menos. Se não fosse fazer pelo menos 12 horas no palco ali. sem parar. Né? Ia matar todos os músicos do coração. Você é paisagista? Sou paisagista, cara. Sou paisagista e produtor de
árvores nativas e plantas ornamentais. Ah, que legal. Isso Olha. vem já da minha família. Você é um né, artista da natureza, é isso? É outro isso, tipo de artista. É outro tipo, outro tipo. O artista da natureza. É. E vem cá, me fala uma coisa aqui. Esse projeto aqui, você pretende chegar aonde com ele? Cara, o céu é o limite, né? O céu é o limite? A gente quer muito expandir agora. A gente já está trabalhando num segundo. A gente quer fazer cantando a história do rock brasileiro, tipo de Celi Campelo a Pitty. Ah, que legal. A gente quer montar isso e entrar com um projeto cultural para se apresentar no Sesc, SESIS e ter esse espetáculo também pronto para teatro. Você sabe que esse é o principal trabalho que eu faço. Né? O primeiro espetáculo que a gente montou com a banda Perdidos no Espaço era para mostrar o rock cantado em português. Sim. Né? E de uma forma... O primeiro espetáculo que a gente criou dessa forma. Né? Porque primeiro que eu achava muito mais o apelo de você poder cantar em português e falar com as pessoas e elas entenderem o que você está falando. Exatamente. É uma coisa que é muito diferente do rock inglês. O rock inglês a gente sente e tal, não sei o que lá, mas a maioria das pessoas não sabe o que está dizendo lá. Né? Exato. Exato. No Brasil, 95%, 97% não estão sabendo o que está dizendo lá. Por isso não que estou dizendo que são todas as pessoas, hein, gente? Não. São só 90 e poucos por cento. Só 90 e poucos por cento. Não, mas por isso que a gente fez questão de fazer esse disco cantado em português e tivemos um esmero todo especial para as letras, né? Porque eu acho uma dádiva divina o cara conseguir subir num palco e passar uma mensagem, né? Vamos dizer, você passa uma mensagem para milhões de pessoas. Então essa mensagem você tem que ter conteúdo. Não é possível, né, do cara subir e cantar agacha aqui, agacha aqui, agacha aqui, né, cara? Nada contra também, mas tenho contra sim. Tenho sim. Nada contra, mas eu sou contra. Eu acho assim, Mas a gente não pode dizer que isso aqui é um disco de hard rock, por exemplo. De rock. Eu escutei ele, não posso dizer nunca que é um disco que tá numa prateleira só do rock, né? Sim. Ele tá em várias. Tá em várias. Ele assim. pega o todo. A gente quis... música autoral, mas ela não tá assim na prateleira, só que tá mais puxado pro hard rock, mais puxado pro rock setentista e tal. Nada disso, não, né? Ele tem apelos de vários lugares, de né? vários lugares. Né? A gente quis juntar realmente assim a história do rock brasileiro numa sonoridade que atinja a todos. Né? E acho que foi isso que a gente conseguiu. Isso é sensacional. Gente, tá nas plataformas do Spotify, né? Todas as plataformas digitais aí. Falei Spotify, mas tem todas as outras aí, né? Isso. Deezer, Spotify, todas elas. Amazon, né? Amazon, né? Também. YouTube. Se eu quiser comprar esse disco aqui, como é que eu faço? A gente tem uma loja no site onde a gente faz a venda também. O site é? Rockstory Insta. Rockstory Insta. Você entra lá e aí tem a bio no Instagram lá, Rockstory Insta. Ou direto no site que é www.projetrockstory.com. E aí, não é só o disco, tem outras coisas lá. Tem outras coisas, tem camisetas, tem bonés, tem canecas, tem uma diversidade e tem até planta Rockstory, porque lógico, né? Tem que ter, né? Não, essa eu faço questão de você trazer uma aqui pra gente mostrar pra galera. Uma planta Rockstory, faço questão de conhecer. São plantas não convencionais num vaso Rockstory. Legal. Então, Fala uma aí, agora eu fiquei curioso. Suculentas no geral, cactáceas, bromélias, a gente tem assim uma variedade grande de plantas estranhas. Plantas estranhas é ótimo. Né? Esse daqui não, esse a gente distribui nos shows. Nos shows pra galera sempre que vai lá, o cara gostou muito. Se você for lá no show, você pode ganhar esse aqui, ó, tá? Pode, Falando nisso, vai ter show agora, né? A gente vai fazer em dia 12 agora de abril, sábado, a gente vai fazer na minha casa
Eu tenho um palco lá, tenho um espaço e a gente vai fazer um rock and roll o dia todo com feijoada. Para fugir do pagode com feijoada, vai Vai ser ser o rock and rock roll com com feijoada, feijoada. Isso. né? A gente Ai, vai fazer com lá. esse tempinho que tá aí esses dias aí, Tá deve estar uma ótimo, delícia. tá ótimo. E é no fogão a lenha. Eu vou lá, Vai, viu? muito bom. Vou sair do evento que eu vou estar e com certeza Vai. eu quero dar uma passada lá. Vai ser Quero- bem legal, você quero- vai curtir o Eu espaço. quero conhecer o espaço, quero conhecer assim. Ó, galera, eu vou falar um pouco da capa desse disco aqui, que eu sou apaixonadaço, mas a capa do disco são vários instrumentos que formam esse trem. Exato. Da onde veio essa ideia aqui? Charles Trevisan. Ele é meu. Cara, ele é músico, compositor, ele tem mais de 180 músicas, ele é genial, o cara. E ele é meu projetista de projetos de paisagismo. Ele é muito bom nisso, né? E é difícil você conseguir um cara que leia o que você tem na cabeça. Porque eu faço uns rabiscos assim, cara, e ele transforma aqueles rabiscos numa paisagem, sabe? Com perspectiva, com tudo. Depois eu tenho que me esforçar para deixar tão bonito quanto o projeto, entendeu? Mas ele é muito bom no que ele faz. Que ótimo! A concepção foi toda dele. Foi. A gente deu as ideias, né? Ó, trem de luz. A gente quer pôr uma locomotiva. A gente vai gravar nos clipes em São Roque, na estação de trem, né? Que é a foto interna que a gente fez lá. E ele acompanhou cada momento, ouviu as músicas, aí ele teve a sacada de pôr os símbolos atrás que simbolizam cada música, né? Você vê que não tem o lado A, lado B aí, né, cara? Isso aqui é outra coisa sensacional. Sensacional. As músicas elas estão representadas aqui com alguns símbolos que estão escondidos aqui Exatamente. nessa parte de trás do disco, né? Que é assim, isso aqui me remeteu na época que a gente era um menino, né? A gente ia comprar o disco e eu acho que depois que a música virou visual, né? A gente perdeu um pouco disso. A gente comprava o disco, colocava o disco para rodar e imaginava aquela cena. Era uma coisa que a gente tinha que ter a imaginação ritual. Para entender, às vezes. Pô, botava a música várias vezes, colocava o disco lado A, o lado B e rodava de novo. E isso que me levou para essa época. Sim. Né? Porque eu não fui buscar nenhum registro visual, né? Eu só tinha o disco, a capa, a contracapa, o encarte de dentro. Sim. E meio que me resgatou essa outra forma de ouvir, que fazia muitos e muitos anos que eu não fazia. Sim. Né? Que ficou mecânico, né? Hoje você coloca baixa lá. no celular e abaixa você quer ver uma música do determinado artista, você coloca lá o videoclipe do cara e já vem pronto. A ideia que o cara teve, aquela coisa já vem pronto. Exato. Mesmo dos mais antigos, que é muito interessante, que a gente não tinha acesso. Sim. Nos anos 80, nos anos 90, a gente tinha acesso. Sim. E isso daqui me remeteu muito a isso, de a gente, vou colocar o disco para rodar e caramba, isso aqui me lembra tal coisa. E isso é sensacional. Eu fiquei. A ideia foi essa. A gente ficou hiper feliz com o resultado, cara. Ficamos hiper felizes. Fala um pouco do Trem de Luz, que é o carro-chefe daqui. Carro-chefe. Isso aí é uma música de um músico, isso aí tem uma história, assim. Eu frequentava muito a Vila Madalena nos anos 2000, 90 e pouco. Tinha um bar lá que era de um amigo, chamava Bar do Amadeu. Era uma referência para o pessoal que gostava de rock, é o Bar do Amadeu, né? E a gente ia para lá de terça-feira, porque sábado, domingo, sexta é cheio pra caramba, a gente ia de terça lá. O Zé Geraldo morava lá perto, na Fradique Coutinho, então ele descia às vezes lá com a gente, tomava umas, né? Ele é um cara sensacional, meu amigo, tenho honra de poder chamar ele de meu amigo. E aí a gente estava sentado no Bar do Amadeu e um cara tocando uma música na calçada. Um músico batendo o violão dele e cantando. E eu ouvindo aquilo, e eu presto atenção em letra pra caramba. E aí a letra, Trem de Luz. E aquilo, falei, cara, o cara é muito bom, muito legal. E aí ele veio no nosso lado, percebeu que eu estava ouvindo, ele falou, cara, você gostou do som? Aí eu gostei muito, cara. Vale um sanduíche e uma cerveja? Falei, vale 10 sanduíches e 25 cerveja. Entra aqui e vão tomar com a gente.
E ele sentou lá, tomou umas com a gente, tocou mais uma ou duas músicas, e aí ele se despediu, né? Falou, sou músico de rua, sou do Rio Grande do Sul, eu vim de lá para cá na carona, eu passo chapéu, vivo disso, né? E eu já achei isso legal, né? E aí o cara, eu falei, pra onde você tá indo, cara? Ele falou, vou dormir aqui na praça, em algum lugar, e depois sigo pela BR, vou pegando carona. Eu falei, cara, você não tá afim de ir pra minha casa, não? Né? Vamos lá, eu moro numa chácara legal, a gente vai fazer um churrasco no final de semana. Você não quer ir? Ô, eu vou. Dá pra dormir lá? Dá pra... Claro que dá. Ficou 1 ano e meio comigo. Rapaz. Cara, o cara ficou 1 ano e meio. Eu quase perdi minha mulher por causa disso. Minha mulher queria me matar, porque trouxe um cara de rua e tal, né? E ele era folgado também, sabe? Mas é um bicho artista. Mas o que ele cantava me encantava, sabe? E aí, quando eu mudei para Cotia, eu levei ele para lá também. Ele ficou lá, tinha o quartinho dele. E ele compôs a música Lá Onde o Sol Nasce Mais Cedo. Ele compôs na minha casa e fez para mim a música. Isso no ano de 2001. E eu falei, cara, eu preciso gravar isso, cara. Porque esse cara daqui a pouco põe pé na estrada e some. Levei ele no estúdio, lá na Lapa, gravamos. A banda quase mata ele, porque ele era músico de rua autodidata. Então, não tinha tempo, não tinha... Cantava toda vez de um jeito. Toda hora de um jeito. A banda acompanhou, eu cheguei lá, os caras estavam de cabelo em pé, até louco. Era para demorar 3 horas para gravar, levaram 14 para gravar 5 músicas. E, bom, gravamos o resultado, o cara falou, ficou mais ou menos, tal. Para mim ficou ótimo. Aí dei umas cópias para ele e tal, e ele caiu no mundo, né? E essas cópias ficaram lá, cara, você vê, de 2001, né? E nós montamos o projeto agora, né? 3 anos, 2022 praticamente, né? E aí, quando deu certo o negócio da banda, eu falei, cara, só que eu quero que vocês escutem isso, avaliem todos e vê se encaixa no som. Aí eu coloquei, PH já pirou, Calunga gostou, todo mundo gostou do som. E aí são as 2 músicas dele que a gente tem aí no disco. Ele é falecido, ele faleceu em 2019, alguma coisa assim, ele faleceu. Mas a história dele tá aí. A história tá contada aqui. Tá contada aí. Tá contada mesmo, né? Tá. Pode dizer que essa tá contada de verdade, né? De verdade, tá gravado aí. Você vê que história linda e diferente, né? Porque você descobriu o cara na rua, o cara já não está mais aqui e hoje ele está sendo representado pela Rock Story, né? Exato. Isso é uma coisa que não tem preço, né? E eu posso dizer que esse trabalho é lindíssimo, né? Legal. Sou fã de praticamente todo mundo que toca na banda, é muito legal, assim. Sou amigo de alguns e sou fã de praticamente todo mundo. Sim. Né? A gente conseguiu uma constelação, assim, mental, porque são 8 caras na banda, né? Imagina, em Power Trio, às vezes, da Briga tem duo, né? A gente estava falando, no dia que você foi lá me ver, eu falei sobre isso. Em 3 a gente já 8 fica difícil. Nós somos 3 e às vezes não conseguimos entrar num acordo, imagine 8, né? É difícil, mas sempre tem o projeto tem que ser bem definido, né, cara? E a maioria vence, né? A maioria vence, decide, vamos dizer, na hora de excluir alguma música. Foi difícil pra gente chegar nessa quantidade de música aqui. Porque a gente tem muito mais, né? Com certeza, né? Imagina, são 8 pessoas, se cada um compõe um pouquinho, fica uma complicação fica enorme, né? E assim, daí, da banda mesmo, a gente conseguiu colocar 3 músicas, que é uma da Cibele, 2 do PH. Eu acho que não, o bônus track está na digital, que é do PH também. E aí a gente foi ouvindo as músicas do Charles, que eu já conhecia também desde os anos 2000. E eu falei, cara, ouve isso, porque a gente teve um curto tempo para gravar isso. Então não dava para compor tudo. A gente mudou os arranjos originais de algumas músicas, completamos uma ou outra. E aí tem uma música do Luizinho, o guitarrista, que fez junto com o Renan, do PH, da Cibele e o Charles Trevisan, que é o artista da capa e
ele é o compositor de grande parte das letras, né? Da maioria das músicas que E agora, vamos dizer, nos ensaios, a gente faz os ensaios na minha casa de segunda e quarta-feira. Então, nos ensaios, agora, eles estão escrevendo já. Vamos dizer, o próximo disco aí sai numa composição mais conjunta, né? Vai estar mais conjunto, né? Que legal, vai ser bem legal. E eu falei, se esse já está sensacional, o próximo vai ser mais ainda. Eu quero estender meu convite aqui para trazer a banda toda para cá, para a gente fazer um especial com eles. Nós vamos fazer. Muito legal, cara. Para trazer eles aqui, conversar com a galera, falar um pouco. O tempo é curto, mas assim, a gente tenta fazer de um jeito que todo mundo consiga falar um pouco. Mas eu quero trazer o Rockstory inteiro para a gente poder conversar sobre o trabalho, até para trazer a visão deles, né, como músicos que estão trabalhando nessa empresa. Exatamente. Né? São donos da empresa, né? Porque são todos eu fiz sócios, questão né? que todos colocassem fizessem parte da sociedade. Parte da sociedade. Né? Então, assim, falar da empresa, como é que funciona. Porque dizer que a música não é só uma coisa abstrata que está por aí. Ela realmente dá para ser uma empresa. Dá para trabalhar com isso, né? Exato. Porque o meu intuito, cara, foi assim... Onde eu vou colocar uma banda com 8 pessoas para tocar? Tem que ser em grandes eventos. Né? Em barzinho não cabe. Não tem como você colocar. Então, eventos e prefeitura e teatros, né? E o que eu preciso para isso? Precisava ter uma empresa. Você tem que ter CNPJ, porque tem muita gente que fala, pô... Toco aqui há 40 anos e ninguém nunca me chamou. Mas você tem os documentos que a prefeitura precisa ou que o contratante precisa? Se o cara não tem jeito. Não tem como, né? Não tem como. Então a gente montou como empresa, montamos toda a documentação para vender para prefeituras. A ideia nossa é grandes palcos, prefeituras, grandes eventos. Eu já vou deixar um convite aqui para você, para a gente montar... fazer um programa ou um especial falando só sobre esses caminhos do trabalho para se montar um trabalho desse jeito, um projeto dessa forma. Legal. Porque muita gente também não sabe, né? E não sabe nem por onde começa. Exato. Então, já vou te fazer um convite aqui no ar para a gente trazer, vir aqui um dia só para falar sobre esse tipo de coisa, esse assunto. Né? E você que está em casa e que tem interesse, manda mensagem para a gente. Pode mandar no próprio Instagram do Na Mira do Som ou da Connect TV. Você pode mandar aí, você tem alguma dúvida, que depois a gente lendo, eu converso com o Cláudio, a gente junta as forças e vai sanar suas dúvidas também. Exato. E deve ter muita gente com essas dúvidas, né? Muita gente. Então, já fica aí para você de casa. Manda pra gente aí, se você quiser, as suas dúvidas, que a gente vai tentar esclarecer e vai fazer um programa especial só sobre isso. Perfeito, Cláudio, perfeito. O programa voa. Você voa, percebeu? Verdade, voa. O programa voa. Voa. Mas eu queria que você primeiro falasse pra galera aí, pra essa galera que tá começando, que quer montar um trabalho, né? Desse suas considerações pra essa galera. Sim. Né? E manda seu recado. Quer mandar um recado pra alguém aí? Fica à vontade aí. Ali é todo seu, aquela câmera. Muito obrigado, cara. Realmente o tempo voou, foi rápido pra caramba. Mas o que eu falo é o conselho que eu dou para os meus filhos também. E eu tenho filho pra caramba, eu tenho 9, né? Eu cresci e multiplicar e eu segui ao pé da letra. Eu acho que foi o único versículo que eu segui, mas esse eu segui. Tenho 9 filhos. E eu falo para todos eles, cara, acredita no seu sonho. Você tem que acreditar no seu sonho. Agora, só sonhar não adianta, você tem que se dedicar. Escolhe o sonho, se dedique a ele, seja o melhor possível, que não tem jeito de você não ir para frente. Isso em qualquer profissão, né? E na música tem que ter a persistência, a paciência, a persistência. Isso é o que tem que rolar. É o meu conselho de vida, né? Porque eu fiz isso, eu sou autodidata. No paisagismo, aprendi a produzir plantas, tudo veio da família, né, cara? Desde o meu bisavô na Alemanha trabalhava com isso. Então, isso está no meu DNA, mas eu insisti muito para isso, né, cara? E aí, mandar um abraço para galera do Rockstory, todos os fãs, o pessoal que segue a gente. Agradecer demais porque vocês estão acreditando no nosso sonho também. Vocês fazem parte dele. Todos vocês. Galera, vocês pegaram a visão aí? Acredita no seu sonho.
trabalhe duro, né? Isso que esse é o grande detalhe. Acredite no seu sonho, trabalhe duro que você vai vencer, tá certo? Essa que é a grande realidade. Quero agradecer o Cláudio Guedes aqui pela presença. Cara, muito obrigado. Você que está em casa aí, muito obrigado pela sua audiência. Né? Semana que vem temos outra pessoa aqui para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.